Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de eletricidade. Nossa última aula envolvendo matéria mesmo propriamente dita dessa segunda área, né? Então aqui agora a ideia hoje é a gente explorar os conceitos de potência e energia em circuitos trifásicos, tá? Então a gente vai ver como a gente adapta aquelas teorias que a gente já estudou ali, né, de potências, de potência complexa aparente, né, enfim, aqueles tipos, né, todos de potência ali, tá, para circuitos AC, né, em circuitos trifásicos, tá? Então a gente vai ver como a gente utiliza isso nesse contexto aqui, tá? E que não é muito diferente do que a gente fazia lá, na verdade, certo? E vamos fazer um exercíciozinho ali no fim da aula depois, né? Para exercitar alguns conceitos e, né, deixar um exercício para nossa próxima aula, tá? Lembrando que nossa próxima aula então vai ser uma aula de exercícios, tá? Antes da P2, né? Então aquela mesma ideia que a gente fez lá na P1, né? A gente faz uma aula de revisão ali, né? Com a matéria, né? Alguns pontos importantes ali da nossa área 2, tá? E uh, apresenta para vocês então alguns exercícios juntos, tá? Para a gente, né, reviver algumas coisas ali, ver o que vocês não entenderam direito ainda, né, e tal. Qualquer coisa entre em contato, certo? Mas acho que vocês não vão ter muita dificuldade, né? Vocês foram muito bem realmente na primeira prova e eu imagino que continuem assim agora, certo? Então, vamos lá, para a aula. Bem, pessoal, né? Na última aula, então, a gente pôde praticar, né, algumas das teorias ali, algumas das análises, né, em cima dos circuitos trifásicos que a gente vem estudando, então, nas últimas aulas, né? E usar também aquela tabelinha lá que eu tinha deixado para vocês, né? E aí, através dela, né, a gente consegue chegar ali nos parâmetros do circuito, né? Tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase, né? Ou de carga, enfim, né? De um jeito muito prático e fácil, né? Então, só seguindo aquelas equações lá, né? Lembrando então que o nosso trabalho ali, né, principal seria identificar a topologia, né? Uh, Utilizar algum mecanismo, né, talvez de simplificação ali para as cargas, né? Se a carga que pode ser em estrela ou triângulo não fosse dada assim em forma direta, né? De repente a gente tem ali alguma impedância de linha associada ou alguma impedância da fonte, né? Então a gente teria que fazer a associação em série, né? Dessas impedâncias todas, certo? Para chegar no valor total, tá? Ou então, né, como aquele último exercício que a gente viu lá, fazer aquelas transformações então, né, de triângulo estrela, né, ou dividindo por 3 ou multiplicando por 3, né, para que a gente chegue então num circuito equivalente, né, e consiga calcular os parâmetros que são, né, ou que possam ser pedidos aí para vocês, né, nas questões específicas, tá? Então a gente também viu lá como distinguir, né, a sequência de fases, certo? Se é positiva, né, ou negativa, direta ou indireta, né, ou reversa, tá? E aí para isso a gente expôs, né, aquelas senoides lá que eram dadas, né, como sendo as fontes de alimentação em representação fasorial, né? E aí com isso a gente ficava ali com um ângulo bastante claro, né? E aí conseguia ver o que estava adiantado e o que estava atrasado em relação ao A, né? A fase A, que é sempre a nossa principal referência e ponto de partida, certo? Então, basicamente, na aula passada foi isso, né? Então, resolução aí de exercícios, né, envolvendo as diferentes topologias e essas questões aí de sequência, né, e
do cálculo da carga total também, né? E depois cálculo dos parâmetros do circuito, certo? Na aula de hoje, pessoal, tá? Na aula de hoje, então, a gente vai fechar, né, essa parte de análise de circuitos trifásicos, né, e também fechar a parte a segunda área, né, da nossa disciplina aqui, certo? Que é essa análise AC, né, de circuitos elétricos, tá? Na próxima aula, então, a gente vai ter uma aula de exercícios, né, para preparação aí para a prova e aí depois a nossa provinha, certo? Aí depois na terceira área a gente vai entrar em alguns elementos magnéticos, né, e transformadores e tal, e geradores e motores, tá? Claro, tudo isso muito rápido, né? Falar um pouquinho de eletrônica também, tá? E um pouquinho ali no final de instalações elétricas, certo? E isso fecha a nossa cadeira, tá? Mas na aula de hoje, então, a gente vai apresentar, né, as relações de potência e energia nos circuitos trifásicos, né? Então, basicamente traçar aqui um paralelo do que a gente tinha lá, né, nos nossos circuitos, né, AC lá, quando a gente começou a falar de potência e energia neles, né, e ver como é que isso funciona aqui no contexto, né, de circuitos e cargas trifásicas, tá? Então, vamos lá. Tópicos específicos da aula, então, né? Potências de circuitos trifásicos está envolvendo aí a potência complexa, a potência ativa, a potência reativa, tá? Vamos comentar ali também algumas vantagens, então, da utilização do sistema trifásico, né? Como eu já comentei, né, com vocês na aula passada, mas agora a gente vai mostrar, então, em termos matemáticos aqui, né, um pouco mais aplicados, de fato, por que que é interessante utilizar um sistema trifásico em detrimento de um sistema de transmissão de energia elétrica, transmissão e distribuição de energia elétrica monofásico, certo? A gente vai fazer ali uns exercíciozinhos também, né, para fixar aí os conceitos, certo? Mas nada muito complicado, né, pessoal? Assim, construindo em cima do que a gente já vem desenvolvendo aí nas últimas aulas, nos últimos tempos, certo? Beleza, então, só para lembrar, né, quando a gente fala lá de circuitos trifásicos, então a gente tem ali diferentes topologias, certo? E diferentes características desses circuitos, né? A gente pode então expressar eles, né, pela forma com que eles estão conectados, né, com que as fontes, né, se conectam às cargas, tá? Basicamente a gente tem quatro tipos, então, né? Estrela, 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 triângulo, triângulo, triângulo e triângulo, estrela, tá? A rigor a gente teria 8, porque isso aqui são as equações de um circuito balanceado, tá? No circuito desbalanceado a gente também teria a validade dessas equações, mas a gente teria que fazer algumas considerações ali, né, em relação de fugas de corrente, né, de desbalanceamento de tensão, corrente e potência, certo? E a gente tem também, né, as sequências, né, de fases possíveis lá, né, ABC ou ACB, que vão determinar então, né, a defasagem do nosso ângulo aqui, né, basicamente, tá? Beleza, né, pessoal? Então, lembrando lá, né, do que a gente conversou, né, a respeito das potências quando a gente apresentou para vocês, né, no análise de potência C, lá aí no começo da nossa na metade, né, dessa nossa segunda área aqui, tá? A gente viu que a gente tem diversas potências, então, né, nesse contexto de corrente alternada, tá? E que a gente pode utilizar, então, né, essas diferentes métricas, né, de potência para
ver ali a eficiência, né, da nossa instalação, né, o quanto a gente consegue converter daquela potência entregue ali de fato em trabalho útil, né, esse tipo de coisa, certo? Então, o que que a gente tinha lá, né, no contexto geral, tá? Resumindo aqui, né, o que a gente viu lá, tá? A gente tinha a nossa potência complexa, certo? Que é representada aqui, então, por S, né? E junta, né, o nosso P aqui, que é a potência ativa, tá? Mais o JQ, né? O mais o Q aqui, no caso, que é a potência reativa, certo? Ela pode ser calculada, então, né, em termos de tensão e corrente RMS, tá? Aliás, essas outras aqui também todas, né? Mas considerando lá o conjugado, né, dessa corrente aqui, certo? RMS. Né? O que significa o conjugado? A gente utiliza então o inverso daquele ângulo que a gente tem definido para a corrente inicialmente, tá? E faz o módulo dos dois, né? E a diferença do ângulo aqui a gente pode expressar então de forma fasorial também, né? Desse modo aqui, tá? Fazendo então, né, a multiplicação dos módulos ah, a, e essa diferença entre a fase da tensão e a fase da corrente, certo? Beleza. Então a potência complexa então é o que abrange, né, todo esse espectro de potência que a gente tem aí, né? Beleza, pessoal. E aí potência aparente, tá? Aqui aí a gente já está tratando, né, bem de um contexto de fornecimento, né, de energia elétrica, tá? Ou de entrega de energia elétrica, né? E aí a potência aparente ela surge nesse cenário, tá? Como sendo o total de energia, né? O total de potência que a gente retira, né, da nossa rede elétrica ali, certo? Ela é um módulo da potência complexa, tá? Tanto é que se vocês forem ver aqui, a gente não tem ela dada em termos, né, de ângulo aqui, a gente multiplica os módulos, né, os valores de módulo, de amplitude, aqui RMS, né, desses dois caras, tá? Ou faz também, né, que é a hipotenusa, né, isso considerando aquele triângulo de potências que a gente tem lá, né, para chegar então nessa potência aparente aqui, tá? Beleza? Dessa potência aparente, né, a gente deriva então, né, duas outras métricas de potência, né, potência real aqui ou potência ativa, tá? Que é de fato que vai produzir trabalho útil que a gente quer gerar, né, dessa potência aparente aqui, né? E a potência reativa, né, que é então a potência perdida, né, ou gasta em efeitos secundários ali, né? Por exemplo, numa indústria cheia de motores, né, para a criação então do campo magnético que faz aqueles motores funcionar, né? Então ela não gera, por exemplo, torque por si só, né? Mas ela gera o nosso ela gera o nosso campo magnético lá, não tem que ser empregada nesse sentido para que isso aconteça, tá? Mas não é uma potência que nos entrega, então, né, o que a gente quer como finalidade lá, certo? A gente sabe também que a gente pode, então, expressar, né, essa potência ativa ou essa potência real aqui como sendo a parte real, né, daquela nossa potência aparente lá, certo? Que pode ser dada também através, né, da diferença, né, desses ângulos aqui de tensão e corrente, né, o cosseno desses dois aqui, né, vezes o valor de S, tá? E ao mesmo tempo a potência reativa, né, pode ser calculada através do seno, né, da diferença desse ângulo aqui entre tensão e corrente, né? Ou pela parte imaginária daquele S, tá? Isso aqui, né, essas três igualdades aqui no fim, né, se baseiam naquele triângulo de potências que a gente tem lá, né? Isso aqui é trigonometria, né, pessoal? Né? Então, tendo essa
potência aparente, a gente vai ter a potência real, que é o ativa, que é o, de fato o que é utilizado, né, em watts, certo? E a potência reativa, então, que é empregada, né, para geração de campos magnéticos ou de outras coisas secundárias que não o nosso trabalho de interesse ali, né? A gente sabe então que essa diferença, né, de fase aqui, esse cosseno da diferença de fase entre tensão elétrica e corrente elétrica é o nosso fator de potência, tá? Que também pode ser calculado como potência ativa sobre potência aparente, né? Em módulo, tá? Isso aqui é unitário, varia de 0 a 1, então, né? E basicamente nos informa então a eficiência, né, dessa nossa instalação ou desse nosso circuito, né? Quanto mais próximo de 1, melhor, né? Quer dizer que a gente está perdendo menos energia. E aqui no Brasil ele é regulado então pela ANEEL, né? E deve ser no mínimo 0,92, né? O que corresponde a dizer que a gente está utilizando 92% da energia que a gente retira da rede como trabalho ativo, certo? Certo, pessoal. Então, traçado essa recapitulação aí para vocês, né? E esses comentários a respeito do que a gente viu até agora, vamos entrar aqui então em potência trifásica, tá? Imagino que vocês não vão ter tanto problema, porque é bem parecido com o que a gente já tem visto, né, recentemente, certo? Mas claro que vocês têm que adequar, né, ao contexto, né, de 3 fases aqui agora, que é o que a gente está lidando, tá? Mas nada de outro mundo, certo? Então, vamos ver. Então, potência e energia trifásica, tá, pessoal? Alguns comentários aqui, né, a respeito disso, tá? Então, as considerações, né, para potência trifásica, certo? Elas partem das mesmas premissas lá, né, das mesmas identidades, né, que a gente utilizou lá na potência monofásica, certo? Então, as equações, né, elas são, para não dizer as mesmas, né, mas muito similares, só que adaptadas, né? Como é que funciona isso então, tá? A gente tem que considerar, né, obviamente, as defasagens características, tá, do sistema trifásico que a gente está utilizando agora, né? E compensar também o valor, né, da tensão, né, de fase, né, aquele VP ali que a gente tem nas equações, né, que é expresso em termos de valor efetivo, né? Então a gente tem que ajustar isso aqui para que a gente possa utilizar em termos de valor de pico e calcular a potência, né? E como é que a gente faz isso? A gente já viu, né, que a proporcionalidade entre valor, né, de raiz média quadrática, certo? Root mean square, né, o RMS, certo? E o valor de pico é a raiz de 2, né? Então, já que a gente tem o valor RMS para a gente transformar em um valor de pico, a gente vai fazer o quê? Vai multiplicar por raiz de 2, certo? E vejam bem que aqui no caso do AN, né, por exemplo, eu teria um ângulo de zero, certo? Então, uma fase aqui, né, de zero, né? Então, eu posso escrever ele só em função do módulo vezes cosseno de ômega t, tá? O VBN, então, eu posso considerar essa defasagem aqui, né, de 120 graus, certo? Negativa. E o VCN, então, essa defasagem positiva aqui, né, em relação aos 120 graus, certo? Como a gente já vinha lidando, né, ali naqueles circuitos trifásicos que a gente mexeu na aula passada, certo? Reparem então que isso aqui também acontece, né, claro, em relação às correntes, certo? Então a gente vai transformar aqui essa corrente efetiva, né, em uma corrente de pico, certo? Para poder calcular a potência, tá? E aqui, né, no IB, a gente vai ter então, né, essa defasagem de 120 graus e
No IC ali também a defasagem de 120 graus, tá? E, e aqui no IA, né, possivelmente vamos ter alguma defasagem considerando uma impedância, né, que tem uma fase associada, certo? Pode ser zero também, tá? Mas isso aí vai depender, claro, do valor da impedância, né? Beleza, então reparem que o IA, né, ele seria o VAN dividido pelo valor da impedância, né? Se a gente tiver uma impedância lá com um número de algum módulo, né, e alguma fase, a gente sabe que ao dividir fasores a gente vai ter então essa fase negativa representada aqui, certo? Dessa forma, então, né, para calcular a potência trifásica instantânea, certo? Genericamente a gente pode escrever essa equação, né, dessa forma aqui, né? Então, lembrem que tem algumas formas da gente calcular a potência, né? Sendo que a mais talvez difundida, né, ou a mais conhecida, é a multiplicação, né, da tensão pela corrente, certo, pessoal? E isso não muda, né? A gente vai adaptando ali um pouco os circuitos que a gente mexe, mas essas leis, né, lei de Ohm e tal, lei de Watt, elas continuam, né, funcionando aqui em qualquer cenário, tá? Reparem que quando a gente multiplicar, né, essas duas grandezas aqui, a gente vai ter algo desse tipo aqui, né? Reparem que o VAN lá ele não tem, né, ângulo associado aqui, tá? E assim como ocorre lá na potência monofásica, né, a gente pode então utilizar identidades trigonométricas, certo? Para abrir então essa equação aqui e facilitar, né, a resolução dela, certo? Então, lembrando lá que o cosseno de A vezes cosseno de B é igual a meio, né? Cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B, tá? Isso aqui é matemática, tá, pessoal? Não é circuito, isso é trigonometria, tá? Mas não é algo que vai ser cobrado de vocês, tá? Não vem ao caso aqui. Eu só estou mostrando de onde é que vêm as coisas, tá? Então a gente pode, né, reescrever esse valor aqui da potência, tá? Dessa forma aqui, a gente vai ter então, né, aquelas componentes ali que não dependem, né, da, do ômega t lá, certo? E vai ter então essas compensações aqui, né, todas e tal, né, resolvendo tudo aquilo lá. A gente pode simplificar isso aqui um pouco, né, escrevendo em termos de alfa, tá? Só para simplificar a notação aqui. E vai chegar nessa igualdade aqui, certo? Tudo isso aqui a gente pode simplificar em termos disso aqui, tá? Então, 3 vezes a tensão de pico vezes corrente de pico vezes cosseno do ângulo, tá? Cosseno da fase. Qual fase? A fase entre tensão e corrente, certo, pessoal? Reparem, né, que toda essa matemática aqui, que eu até passei bem rápido e nem comentei tão detalhadamente, ela nos dá então uma resposta aqui final, tá? Que nos dá então uma expressão da potência constante, tá? Vejam que aqui a gente partiu, né, do cálculo lá da potência trifásica instantânea, que na nossa consideração lá monofásica, né, na nossa consideração de circuitos lá, né, que a gente tinha calculado aí umas 2 aulas atrás, quando a gente começou a falar de potência, tá? Ela era fortemente dependente do tempo, tá? E reparem que quando a gente puxa isso para um cenário trifásico, né, por características matemáticas aqui, a gente consegue eliminar, então, né, isso aqui e, e ficar, então, independente do tempo, certo? Tendo, então, a potência de forma mais constante, né? Ou seja, mais consistente, né? Um fornecimento de potência mais consistente, né? E da perspectiva, né, de distribuição e de entrega de energia elétrica,
é isso que a gente busca, tá? A gente não quer uma potência que fique, então, variando ao longo do tempo lá, né? A gente quer fornecer potência de forma constante para o pessoal, tá? E aí, por isso, né, aqui, um dos motivos, pelo menos que eu tinha comentado naquela primeira aula, e eu falei que eu ia mostrar depois, tá? Aquela primeira aula de potências, que a gente usa essas redes trifásicas, tá? Porque a gente é capaz, então, de fornecer essas potências, né? Potência instantânea lá, de forma independente do tempo aqui, certo? Assim, né? Tendo essa independência, né? ah, da potência em relação ao tempo, certo? A potência individual, né, de cada uma das fases, né, para cargas assim tanto em triângulo quanto em estrela, tá? É dada pela contribuição, né, de cada fase para essa potência geral, certo? Ou seja, um terço, né, dessa potência ativa aqui, né? Ou individualmente, né? Se a gente começar a olhar para cada fase, né? A gente tem aqui uma potência por fase, tá? Esse P aqui é de phase. Né? A gente pode utilizar então aquela equação que a gente achou lá agora, tá? A gente pode então daqui derivar também, né, as potências reativa e aparente, né? Lembrando então que a potência aparente, né, ela é só no módulo, né? Então a gente considera só a tensão e a corrente, né? A potência reativa aqui por fase, né? Ou seja, toda aquela potência lá com característica indutiva, né? Que a gente não ou capacitiva também, tá? Que a gente não transforma em trabalho útil para a gente, né? E claro, né, associando essas duas componentes aqui, né, de potência ativa e potência reativa, a gente pode então calcular a potência complexa por fase, tá? Isso aqui é igual ao que a gente já fazia antes, tá, pessoal? Aqui vejam que tem até o conjugado da corrente aqui que a gente também tinha lá, né, naquele outro contexto lá de análise monofásica, certo? Afinal de contas, isso aqui é a consideração por fase, né, de cada uma delas. Trazendo então, né, isso de novo para o contexto de sistemas trifásicos, tá? A gente vai ter então uh, o cálculo, né, dessa potência aqui em termos de, né, tensão de fase, tá? E corrente de fase, ou tensão de linha e corrente de linha, certo? A potência ativa aqui, né? A potência trifásica, então, né, reativa, né, calculada, então, dessa forma aqui, tá? Na verdade, multiplica por 3 lá, né, aquele valor que a gente tinha ali da reativa por fase, né? E a potência complexa, né, também que pode ser descrita, então, em termos de tensão e corrente de linha, né, aqui, certo? Ou então em termos de corrente e tensão de fase, né? Ou como 3 vezes, né, a potência complexa por fase, certo? Ou em termos de I ao quadrado vezes E, aí entra toda aquelas igualdades, né, de calcular potência lá que funcionam baseadas na lei de Ohm e lei de Watt, né? Ou seja, corrente ao quadrado vezes resistência, ou tensão ao quadrado dividido por resistência, né? Tudo isso que a gente tinha lá funciona ainda aqui, certo? Uh, Perdas de energia, tá, pessoal, em transmissões, então, de energia trifásica, tá? Como que a gente pode, então, provar aqui para vocês que o sistema trifásico, né, então, há 3 fios aqui, né, que ele é mais eficiente, né, ou seja, ele gera menos perda de potência do que esse sistema a 2 fios, tá? Mesmo utilizando um condutor a mais, né? Reparem que aqui a gente tem 2, né, condutores utilizados como linha de transmissão, certo? E aqui a gente tem 3 e mesmo assim é mais eficiente, tá? A gente tem menos perdas, né, nesse sistema trifásico do que nesse, né? Como isso acontece.
Então, reparem que no sistema aqui, né, monofásico, tá? A gente vai ter lá a perda, né, em cada um desses cabos de linha de transmissão, dado através, né, se a gente quiser botar em termos de corrente e resistência, né, corrente ao quadrado vezes a resistência, tá? Vezes 2, porque são dois cabos, né, um indo e um voltando, tá? A gente pode escrever essa corrente ao quadrado em termos de potência ao quadrado vezes, aliás, dividido por tensão ao quadrado, certo? E aí vamos analisar isso aqui agora, tá? Sei que são várias equações, mas é tudo bem, a ideia por trás é bem simples aqui, tá? Então, nesse cara aqui, a gente vai ter as correntes todas equilibradas correndo lá, né? Certo? Nesse aqui a gente tem o IL só, tá? Que é entregue lá e volta para cá, idealmente, né? E aí a perda, né, nesse cara aqui, dada por esse P loss aqui, né? Loss de perda, tá? P normal. Para esse cara aqui, a gente vai ter um P', tá? Fruto aqui, né, do R', que seria a resistência, então, né, dessa linha de transmissão aqui, né? Quando é percorrida por uma corrente I', tá? Que vai ser, então, o AB, aliás, o IA, o IB e o IC, tá? Cada uma na sua respectiva, né, fase aqui, tá? Que a gente está considerando o IL aqui, né? Então, tudo isso aqui, tá? Beleza. Reparem que aqui a gente vai ter, então, aquela mesma igualdade, né? Claro, mas para três fios, né? Reparem que a gente pode também escrever em função de potência ao quadrado por tensão ao quadrado, né? Reparem que a gente tem que compensar aqui, né, as tensões de linha também, tá? Então, por isso vai esse 3 aqui embaixo, que a gente pode cortar depois, tá? Então, esse cara aqui vai ficar R', né, que é a resistência da linha de transmissão, potência ao quadrado dividido por tensão ao quadrado, tá? A gente pode, então, né, tentar comparar ali essas duas abordagens para ver, então, né, qual a razão de eficiência, né, da transferência dessa potência, tá, do gerador até a carga, certo? Reparem então, né, que a gente vai ter então o Pelosi aqui como 2R, né, isso aqui, essa fração, e o P', como R' e essa fração aqui, tá? Então, se a gente igualar isso aqui, né, e fizer essa razão aqui, né, de botar P-loss por P'-loss, a gente pode cortar, né, aqui e aqui, são iguais, né, e fica só em função de 2R por R', tá? Beleza. Reparem que o R, ou a resistência daquele cabo lá, daquela linha de transmissão, né, ele é dado em função da resistividade da linha, né, então ρ linha aqui, esse L estilizado, dividido por área, né. A gente está imaginando aqui então um cilindro, né, para essa linha de transmissão, πr ao quadrado, né. Reparem que a definição, né, da resistência lá em função da resisttividade é das nossas primeiras aulas lá, né? Acho que da nossa primeira aula, né, do semestre, né? Então tudo aquilo continua válido aqui, tá? A gente tem então, né, que a gente vai poder simplificar isso aqui, né? Ficando só em função então de 2R' ao quadrado por R ao quadrado, né? Se para as mesmas, considerando a mesma perda de potência, né, nas duas linhas, a gente pode então ficar com essa igualdade aqui, que o R ao quadrado, né, o R dessa linha aqui, tá? Que é o raio, na verdade, do condutor, né? É igual a 2R' ao quadrado, tá? E aí a gente pode escrever isso aqui em função do volume do condutor, né? Que vai ser o quê? πr ao quadrado vezes L, né? Onde L é o comprimento, certo? Aqui a gente vai ter 2, aqui a gente vai ter 3.
a gente pode substituir aqui então esse valor de r ao quadrado, né, para os dois, vai ser igual, né, o raio, tá? E a gente vai chegar nessa igualdade aqui, tá? Que é igual a 4 terços, ou seja, 1,33333 dízima periódica, tá? O que que significa isso aqui? Significa que para um circuito monofásico, tá? A gente vai utilizar 33% a mais, né, de material, tá, para obter a mesma perda de potência, tá? E em que sentido, né? A gente teria que usar lá um cabo, tá, condutor com uma seção transversal maior, né? Então aumentar esse rádio aqui, esse raio, né? Perdão, rádio é em inglês, mas esse raio aqui no nosso sistema, tá? Então essa aqui é a prova de que o sistema trifásico ele é mais econômico, né, que o sistema monofásico, tá? Então imagine isso aí, né, do ponto de vista de uma cidade inteira, né, ou da distribuição, né, por quilômetros e quilômetros, né, de linhas, tá? Então, de fato, uma economia de 33% é bastante substancial, né? Então, um exemplinho aqui, né, pessoal, só para mostrar para vocês como é que funciona, né, essa análise de potência aqui, né, e a perda de potências, né, uh, num circuitinho aqui, então, né, trifásico, certo? Um exemplo aqui bem simples, né, e bem didático só para ilustrar. Afinal de contas, não tem nenhum conceito assim muito novo, né, que destoe muito do que a gente já fez aí nas aulas passadas, certo? Então, vamos lá, tá? O que a gente tem aqui, né? No circuito a seguir, tá? E esse circuito aqui a gente já resolveu, né? Um circuito que a gente fez ali na aula passada, né? Estrela, estrela, certo? Só que aqui agora a gente quer analisar, né, em termos de potência, tá? Então aqui o exemplo aqui nos pede para calcular a potência média reativa e complexa na fonte e na carga, certo? Então, na fonte, né, e na carga. Calcular essas três métricas de potência aí, né? Vamos ver como é que a gente faz isso, tá? Em primeiro lugar, né, como esse circuito aqui ele é balanceado, né, a gente sabe disso, tá? E bastaria, se a gente não soubesse aqui, bastaria olhar o circuito e ver que, né, todas as componentes de carga são iguais, todas as componentes de resistência ali, né, de impedância de linha são iguais, todas as fontes têm a mesma amplitude, né? Então, através disso, a gente consegue ver que o circuito ele é balanceado, certo? E sendo ele balanceado, né, a gente pode então realizar a nossa análise, tá? Somente em uma fase, né? E depois então compensar, né? Esse valor aí, tá? Defasando por fase ali, né? Então fazendo aquela compensação, né? De variação de fase que a gente sempre faz, tá? Certo, então, pessoal. Então, começando ali, né, com o cálculo, calculando em um primeiro momento as potências na fonte. Então, como a gente faz isso, né? A gente considera ali aquela nossa tensão, né? De fase ali, a gente tem aqui o 110, certo? Então, bem tranquilo, né? A gente considera ali a nossa corrente, tá? De fase, certo? E como é que a gente calcula então essa corrente, né? Dividindo aqui, né, essa tensão pela impedância equivalente, né? E a gente faz o cálculo aqui da potência complexa, tá? Considerando então o conjugado dessa corrente aqui, tá? Reparem que
que ele nos pede para calcular as potências absorvidas, né, na carga e na fonte. E a gente pode botar um sinal negativo já aqui na frente dessa continha, porque a gente sabe que, né, as nossas fontes aqui elas vão gerar, né, essa potência complexa aqui, tá? Elas vão absorver, né? E daquelas equações que a gente estudou, a gente sabe que a gente pode calcular isso então, né, através de 3 vezes Vp vezes VI conjugado, né? Então, para esse conjugado aqui, a gente utiliza, né, o contrário daquele sinal lá, né, da nossa fase, certo? Então, tinha menos 21, né, no IP. No IP conjugado eu vou ter mais 21, tá? Faço essa multiplicação aqui e vou chegar nesse valor, tá? É conveniente que a gente escreva isso em coordenadas retangulares agora, tá? Por quê? Né? Porque aqui a gente vai ter duas componentes, né, nessa potência complexa aqui, certo? A nossa componente, além dela ser, né, uma resposta já, né, que é uma das coisas que pede no problema, tá? A potência complexa, né? Quando a gente escreve ela em coordenadas retangulares, a gente já vai ter as duas outras informações aqui que a gente quer saber, né? Que é a potência em watts, a potência ativa, certo? 2087 aqui, né? E a nossa potência reativa, tá? Menos, então, J 834,6, certo? Volt ampere reativo, tá? As unidades aqui são bem importantes, tá, pessoal? Então, cuidado para não confundir isso aqui, tá? Então, usando esse artifício, né, de calcular a potência complexa primeiro e já transformar em retangular, a gente já mata essas outras duas questões aqui também, tá? Que é o que ele nos pede na fonte, tá? Então, aqui, valores negativos, certo? E na carga agora, vamos ver como é que a gente calcula isso. Para a carga, né, então, a gente tem esse valor aqui da potência, certo? Complexa dada, então, por 3 vezes, né, o módulo da corrente de fase ao quadrado, tá? Vezes a impedância, certo? Reparem que agora a gente está usando só o módulo, né, dessa corrente, certo? Então, só o 6,81 aqui, tá? Ao quadrado, né? E aí sim, na hora de multiplicar, né, pela nossa impedância, né, equivalente, daí a gente vai considerar aqui, né, esse ângulo, né, de fase, claro, da nossa impedância, certo? Então, uma coisa que também é interessante a gente transformar esses valores aqui, né, retangulares da impedância, tá, em valores fasoriais, né, para fazer essa multiplicação, certo? Então, 3 vezes IP ao módulo, né, de IP ao quadrado, vezes o ZP, certo? Então, a impedância de cada fase ali, tá? Na carga, né? Porque aqui a gente está avaliando a carga, certo? A gente vai ter, então, esse valor de potência aqui, tá? Tendo essa potência, então, né, essa potência aparente, né? A gente pode dividir, né, ela em... Dividir não, transformar ela em coordenadas retangulares de novo, né? Para a gente pegar então, né, os valores ali da potência ativa, né, absorvida nessa fonte e da potência reativa absorvida nessa fonte, né? Reparem aqui, né, que esses valores aqui de SL, né, que é a potência do load, né, da carga, e o SS, que é a potência da fonte, eles não fecham, eles não zeram, certo? Então, o valor de SS e o valor de SL são diferentes, né? E isso se dá justamente porque parte da potência é dissipada em cima da linha, né? Então a gente perde energia, certo?
em cima dessa linha de transmissão, né? E como a gente pode provar isso? A gente pode calcular o valor em cima dessa linha de transmissão aqui, né? Usando de novo aquela mesma equação, mas com a impedância característica da linha, né? Aqui que é 5 menos J2, né? E a gente vai ter então esses valores aqui de potência ativa e potência reativa, tá? Que se vocês colocarem aqui, né, em comparação com os valores que a gente tinha, né, anteriormente, né, da potência da fonte e da potência da carga, é justamente essa exata diferença aqui entre esses valores, certo, pessoal? O que prova nossa teoria lá de conservação de energia, tá? Então a energia não se cria, não se perde, né? Ela se distribui pelo circuito, né? Da forma que tem que se distribuir, certo? Beleza, pessoal, tá? Então, de teoria da aula de hoje era isso, tá? Uma aula também bem objetiva, bem prática. Agora eu vou deixar um exercíciozinho para vocês, né? Afinal de contas, na nossa próxima aula a gente vai ter a aula de exercícios para a prova, né? De preparação. Vou deixar já o primeiro aqui, né? Para vocês tentarem fazer e aí depois a gente vai resolver, né, mais alguns exercícios dessa nossa segunda área aí, né, para que vocês possam se preparar bem para a provinha de vocês, certo?
Então, aqui no nosso exercício, tá? O que que a gente tem? A gente tem um motor trifásico, certo? Que pode ser, então, encarado como uma carga em estrela, né? E que tem uma potência ativa aqui de 5.600 watts, certo? Então, P igual a 5.600 watts. Uma tensão de linha, né? um V L aqui de 220 volts, tá? E uma corrente de linha de 18,2 amperes, tá? Então, IL 18,2 amperes, certo? Determine o fator de potência do motor, tá? Então, a gente tem lá um motor que pode ser encarado como uma carga em estrela, ele tem esses parâmetros de potência, e a gente quer determinar o fator de potência desse motor, certo? A resposta eu deixei aqui no cantinho, como sempre, né? Que vai dar 0,8075, certo? Então esse é o fator que vocês devem achar como fator de potência do nosso motor lá, certo, pessoal? Revisão então, né, da aula de hoje aqui de forma muito objetiva, né? Então basicamente o que a gente viu ali foram então as potências no sistema trifásico, né? Que não é nada de novo, na verdade é uma mistura, né, daquelas teorias que a gente tinha lá em função das nossas potências lá, né, monofásicas e tal, adaptadas então para os circuitos trifásicos aqui, né, com as características deles, né? Então nada muito exótico, certo? E a gente viu ali então como aplicar isso, né, nos circuitos e viu também agora o porquê exatamente de usar uma rede trifásica, né, viu que as perdas nesse tipo de rede são bem menores, né, na verdade 1/3 menores do que as da rede monofásica, certo? Então é isso aí, pessoal. Ok, então, pessoal, certinho? A aula de hoje era isso, tá? Tentei fazer aquele exercício que eu deixei ali para vocês, tá? Isso vai ajudar vocês aí a captarem alguns conceitos importantes, né? E, e aí na próxima aula também a gente vai ali explorar, né, alguns exercícios para preparar vocês para a nossa P2, então, né? Que será na aula subsequente, tá? Então, vejam se vocês não têm alguma coisa aí que vocês não conseguiram fazer também, né, dessa segunda área dos exercícios antigos, né? Tentem dar uma revisada geral, tá? Porque aí vocês vão ter assim um melhor proveito da próxima aula ali, que é uma aula de exercícios que explora, né, vários conceitos diferentes, né? Por hora, então é isso, né? Muito obrigado pela audiência aí, tá bom? E nos vemos na próxima aula, certo? Grande abraço. Se cuide.